A elite desprezou a idosa no bingo, mas ela comandava a operação federal. O salão comunitário do bairro, decorado para o bingo beneficente da primavera, fervilhava com a alegria dos convidados. Mas o coração de Dona Aurora, 75 anos, uma ex-professora de história com um coque impecável e um vestido de chita estampado, sentia um arrepio. Ela era a madrinha histórica do Recanto do Sol, um lar de idosos que ajudou a fundar e agora havia ameaçado. O evento, organizado pela influente família Menezes, o Dr. Álvaro Menezes, um advogado influente, e sua filha, a doutora Renata Menezes, uma jovem empresária do setor imobiliário, tinha um propósito velado: arrecadar fundos para o lar, enquanto planejavam revitalizar a área com um luxuoso condomínio. Ao se aproximar da entrada, um segurança jovem, com um sorriso forçado, perguntou: "Dona, a senhora tem convite? É um evento exclusivo." Aurora, com a dignidade intacta, mostrou o convite simples, com o brasão do Recanto do Sol. Tio Homem analisou com desconfiança antes de permitir sua entrada, a contragosto. Lá dentro, os olhares pesavam. Conversas cessavam quando ela passava. Pequenos grupos se afastavam sutilmente, abrindo um vazio ao redor dela, como se sua presença desorganizasse a harmonia moderna. Uma senhora de cabelos tingidos murmurou para sua amiga: "Quem será aquela senhora? Não me lembro dela na alta sociedade." Dona Aurora encontrou uma mesa vazia no fundo. Ao tentar se sentar, uma jovem assessora da família se aproximou rapidamente. "Desculpe, estas cadeiras estão reservadas para a mesa da diretoria." Mentiu sem o menor constrangimento, embora não houvesse qualquer indicação de reserva. "Claro, sem problema", respondeu Aurora, sua voz suave, e seguiu para outra mesa. A cena se repetiu 3 vezes. Cada recusa vinha acompanhada de olhares curiosos e sussurros disfarçados. No fim, ela se acomodou em uma cadeira isolada, perto da passagem dos garçons, onde ninguém se deu ao trabalho de reclamar. Um jovem garçom, Danilo, passou 4 vezes ao lado dela, servindo canapés e sucos, sem lhe oferecer nada. Quando Dona Aurora, finalmente, fez um gesto pedindo uma bebida, o rapaz gaguejou: "Eu preciso ver se ainda tem disponível, senhora." E sumiu por 15 minutos. Durante os discursos de abertura, Dona Aurora observou a discriminação silenciosa se organizar. Todos os outros convidados trocavam cumprimentos calorosos, menos com ela. Faziam fotos em grupo, mas nunca a chamavam. Era como se ela fosse invisível, exceto quando sua presença era vista como um estorvo. A doutora Renata Menezes, deslumbrante em um vestido de seda importado, caminhava pelo salão cumprimentando os convidados. Quando seus olhos se cruzaram com os de Dona Aurora, ela parou no meio de uma conversa. Seu rosto perdeu a cor. "Com licença", disse aos familiares que a rodeavam, afastando-se de forma brusca e andando na direção oposta. Dona Aurora percebeu o exato momento em que Renata a reconheceu e decidiu fingir que não a tinha visto. Enquanto todos ao redor celebravam com alegria, ela permanecia sozinha, observando em silêncio. Seu rosto mantinha uma expressão tranquila, mas seus olhos revelavam algo que ninguém ali conseguia decifrar. Uma calma que só existe em quem guarda um segredo poderoso demais. Sabe que às vezes a melhor resposta não é o confronto imediato, mas... "Desculpe, amiga", disse um deles, sem olhar para Aurora. "Aqui a gente tá um pouco ocupado." O grupo caiu na risada por causa de uma piada interna, mas os olhos permaneciam frios e calculistas. Dona Aurora recuou em silêncio, observando como eles se organizavam para impedir seu acesso. A situação piorou quando tentou usar o banheiro. A fila se reorganizava quase como mágica sempre que Dona Aurora chegava perto. Pessoas que vieram depois dela eram empurradas para frente enquanto surgiam conversas repentinas para bloqueá-la. Após 20 minutos de espera inútil, ela desistiu e saiu para a varanda. Na varanda,
Dona Aurora finalmente conseguiu um momento de paz. Pegou seu celular e digitou uma mensagem rápida. Cheguei. Tudo como esperado. A resposta veio em segundos. Está registrando tudo? Precisamos de provas sólidas. Ela respondeu. Cada detalhe. Eles estão se superando. Enquanto guardava o telefone, Dona Aurora não percebeu que Dona Beatriz Menezes, a matriarca da família, a observava pela janela. Ela avançou em direção à varanda como um general indo para o ataque. Com licença, senhora. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Esta é uma festa privada. Não acho apropriado a senhora ficar aqui sozinha. Os olhos dela examinaram Dona Aurora de cima a baixo, procurando algum defeito na aparência impecável dela. Só estou pegando um pouco de ar, respondeu Dona Aurora, ainda calma. Ar fresco? Dona Beatriz riu com desdém. Ouça bem. Não sei como a senhora conseguiu esse convite, mas sugiro que desapareça antes que meu marido chame a segurança de verdade. Nós conhecemos todo mundo importante nesta cidade, e a senhora definitivamente não faz parte do nosso círculo. Dona Aurora permaneceu imóvel, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Entendo a sua preocupação. A minha preocupação? A voz dela subiu um tom. O Recanto do Sol está vivendo um momento decisivo, e eu não vou deixar que ele seja arruinado por pessoas como a senhora. As últimas palavras carregavam um veneno que dispensava explicações. Naquele momento, outros convidados começaram a se aproximar da varanda. Madame Celeste Dutra, uma socialite local conhecida pelas opiniões tradicionais, chegou com um sorriso falso. Algum problema, Beatriz? Perguntou. Embora seus olhos já tivessem rotulado Dona Aurora como ameaça. Só ajustando alguns detalhes sobre convites e adequação social, respondeu Dona Beatriz. Dona Aurora observou o grupo se formar ao seu redor. Agora já eram 8 pessoas, todas com a mesma expressão de superioridade disfarçada de preocupação. Ela reconheceu o padrão. Já tinha visto aquela mesma formação antes em outras famílias, em outros ambientes. Sabe, às vezes as pessoas se empolgam quando recebem convites para eventos sofisticados, disse Madame Celeste em tom maternal e condescendente. Mas é importante saber até onde se pode ir, entende? O doutor. Álvaro Menezes apareceu na varanda procurando a esposa. O herdeiro de um grupo de construtoras parou bruscamente ao ver a cena. Mãe, o que está acontecendo aqui? Nada, querido. Só estou explicando a esta senhora algumas regras de etiqueta social. Álvaro olhou para Dona Aurora com curiosidade, depois com leve desconforto. Eu a conheço de algum lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Aurora manteve a expressão neutra, mas o olhar encontrou o de Álvaro com uma intensidade que fez o doutor Menezes dar um passo atrás. Acho que não nos conhecemos, respondeu Dona Aurora por fim. Tem certeza? Seu rosto me é familiar. Álvaro franziu a testa, tentando lembrar. Dona Beatriz interrompeu apressada. Álvaro, querido, volte para seus convidados. Nós cuidamos disso aqui. Mas Dona Aurora já tinha visto o que precisava. O reconhecimento nos olhos de Álvaro, o pânico contido no rosto de Dona Beatriz, o jeito como Madame Celeste se afastou instintivamente ao perceber a tensão. Claro, disse Dona Aurora em voz baixa, guardando o celular no bolso. Não quero causar mais mal-entendidos. Quando virou para entrar de volta no salão, Dona Beatriz sussurrou para Madame Celeste. Preciso falar com a Renata imediatamente. Se foi ela quem convidou essa senhora, precisamos saber o porquê. Dona Aurora ouviu cada palavra enquanto retornava ao salão. Aos 75 anos, ela já tinha aprendido que as pessoas revelam muito mais quando acham que não estão sendo observadas. E naquela noite, cada revelação estava sendo cuidadosamente registrada. De volta ao salão principal, Dona Aurora percebeu que Renata, a jovem empresária, estava visivelmente nervosa ao lado da mesa do bolo.
Conversava de forma tensa com duas assessoras e seus gestos mostravam um estresse crescente. Quando uma das amigas apontou discretamente na direção de Dona Aurora, Renata negou com a cabeça, com força, como se rejeitasse alguma sugestão importante. Era fascinante observar como alguém podia estar cercado por celebração e ainda assim irradiar puro pânico. Renata olhava constantemente para Dona Aurora, mas desviava o olhar assim que percebia que ela também a observava. O fotógrafo oficial da festa aproximou-se de Dona Aurora com a câmera pendurada no pescoço. Desculpa, a senhora pode só dar um passinho para o lado? Estou tentando registrar o evento sem interferências visuais. Interferências visuais? Repetiu Dona Aurora, serena. Pessoas que não combinam muito com a estética do evento, sabe? O fotógrafo se atrapalhou. Dona Aurora sorriu pela primeira vez no dia. Não era um sorriso amigável. Cada insulto, cada exclusão, cada momento de crueldade estava sendo arquivado mentalmente. O que aquelas pessoas não faziam ideia era de que ela não estava ali como vítima, mas como testemunha silenciosa de como a verdadeira natureza delas se revelava em tempo real. E tudo aquilo seria muito útil em breve. Enquanto via Renata se esconder atrás de uma coluna sempre que as duas se encaravam, Dona Aurora percebeu que ela não estava apenas evitando um convidado indesejado, estava fugindo das consequências de decisões tomadas há muito tempo. Decisões que finalmente tinham voltado para cobrar o preço. Atrás da coluna, Dona Aurora tirou discretamente do bolso um pequeno gravador digital. Sua experiência com documentação em sua antiga profissão a ensinara que provas em áudio e vídeo são mais fortes do que qualquer depoimento. Cada comentário preconceituoso, cada exclusão sistemática, cada gesto de humilhação estava sendo registrado em alta definição. Teste, murmurou baixinho, conferindo o nível do som. O aparelho captava a voz suave dela perfeitamente, mesmo com a música alta do DJ ao fundo. O celular vibrou com uma mensagem. E aí, Aurora, como estão as coisas? Era seu contato no Ministério Público Federal, um jovem promotor. Dona Aurora digitou rápido. Exatamente como imaginamos. Talvez até pior. A resposta veio quase imediata. Está gravando tudo. Precisamos de provas sólidas para segunda-feira. Dona Aurora sorriu de leve. Fique tranquilo. Eles estão se superando. O promotor era mais que um colega. Era seu parceiro em uma iniciativa que unia a sabedoria de aposentados com a força da justiça. Juntos, eles tinham derrubado 3 esquemas de corrupção em instituições de caridade no último ano. O caso que investigavam havia 8 meses estava prestes a chegar ao ponto decisivo. E aquele bingo era muito mais que um evento social. Era uma operação de inteligência cuidadosamente planejada. Dona Beatriz voltou à varanda com reforços. Desta vez trouxe o patriarca da família, o doutor Álvaro Menezes, figura política conhecida na região. Aos 68 anos, ele ainda exibia a autoridade que usara para construir um império imobiliário baseado em valores tradicionais e padrões de qualidade. Códigos nada sutis para a exclusão social. Senhora, a voz do Dr. Menezes cortou o ar como uma ordem militar. Minha esposa me falou da sua presença inadequada no nosso evento de família. Dona Aurora se levantou com respeito. Doutor Menezes, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Os olhos do idoso se estreitaram. Havia algo na postura de Dona Aurora, na maneira como ela sustentava o olhar, que o incomodou profundamente. Honra? Repetiu com desdém. Honra se conquista com serviço, sacrifício e contribuição para a sociedade. Não se conquista se enfiando onde não é chamado. Eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, senhor. A resposta calma e articulada pegou o Dr. Menezes desprevenido. Ele esperava gagueira, medo, alguma desculpa humilde. Em vez disso, encontrou a mesma postura que reconhecia em magistrados experientes. A confiança tranquila de quem sabe mais do que demonstra. De onde a senhora conhece a nossa Renata?
Perguntou Dona Beatriz, somando-se ao interrogatório. Dona Aurora fez uma pausa proposital, deixando o silêncio crescer, bem e perceber, desconfortável. Nossa história é complexa. Alguns capítulos é melhor deixar para momentos mais apropriados. O eufemismo fez o sangue de Renata gelar. Do outro lado do salão, ela acompanhava a conversa com pânico crescente. Cada minuto que Dona Aurora permanecia ali era um passo a mais rumo ao abismo que ela tentava evitar há 3 anos. Madame Celeste se aproximou novamente, desta vez acompanhada de 2 amigas, tão elegantes quanto ela e tão venenosas quanto. Doutor Menezes, essa senhora está incomodando todos os convidados. Talvez já seja a hora de adotar medidas mais diretas. Que tipo de medida? Perguntou Dona Aurora, ainda calma, enquanto ativava discretamente o modo de gravação em alta qualidade no celular. O tipo de coisa que pessoas como a senhora entendem. Respondeu Madame Celeste com um sorriso cruel. Chamar a polícia, verificar seus antecedentes, talvez investigar como a senhora conseguiu esse convite. Dona Aurora assentiu, pensativa. Investigações podem ser muito úteis. Às vezes revelam informações fascinantes sobre todas as partes envolvidas. O tom neutro, quase didático, começou a incomodar o grupo. Havia algo perturbador no modo como Dona Aurora aceitava cada ataque, sem reagir emocionalmente. Parecia menos alguém sendo humilhado e mais alguém coletando dados. Quer saber? Disse o Dr. Menezes, perdendo a paciência. Vou ligar pessoalmente para o desembargador Almeida. Ele me deve alguns favores e com certeza encontra um motivo legal para tirar a senhora daqui. Desembargador Almeida, repetiu Dona Aurora, serena. Interessante escolha. Havia algo na forma como ela falou o nome que fez o Dr. Menezes hesitar, como se Dona Aurora conhecesse o desembargador pessoalmente ou soubesse de algo sobre essa relação que poderia causar problemas. Foi nesse momento que Renata não conseguiu mais evitar a situação. Caminhou pelo salão com passos firmes, o vestido de seda esvoaçando enquanto os convidados abriam espaço. Mãe, pai, parem com isso agora, disse ela, tentando soar firme, mas traindo o nervosismo. Renata, minha filha, nós só, Dona Beatriz. Eu sei exatamente o que vocês estão fazendo, cortou Renata. E vergonhoso. Dona Aurora virou-se para ela com uma expressão cuidadosamente controlada. Obrigado por me receber, Renata. Foi inesperado, mas eu agradeço o gesto. O reconhecimento público pegou a família inteira de surpresa. O doutor Menezes olhou a filha e Dona Aurora com desconfiança crescente. Parabéns pelo sucesso no evento. Espero que seja tudo o que você merece. A palavra merece tinha um peso que ninguém ali conseguiu ignorar. Renata estremeceu visivelmente. Vocês se conhecem? Perguntou Madame Celeste, irritada por perder o controle da situação. Nós conhecemos? Sim, respondeu Renata depressa. A Dona Aurora era uma conhecida da época da universidade, direito ou faculdade. Mentira. Dona Aurora nunca estudara na mesma faculdade que Renata, e as duas sabiam disso. Mas a mentira revelava o desespero dela para controlar a narrativa sem expor a verdade. Interessante, murmurou Dona Aurora. Sua memória da nossa convivência universitária é bem criativa, quase poética, de tão flexível com os fatos. O Dr. Menezes percebeu que a tensão do grupo aumentava. Renata, se vocês estudaram juntas, por que toda essa confusão com a presença dela aqui? Não há confusão, pai. Só um mal-entendido de comunicação. Dona Aurora olhou discretamente o relógio. 3h17 de gravações de alta qualidade, discriminação sistemática, ameaças veladas, mentiras documentadas. E agora Renata sendo obrigada a inventar histórias na frente de todo mundo. O celular vibrou. Situação? Perguntou o promotor. Dona Aurora digitou. Protagonista em pânico. Começando a mentir em público. Família inteira envolvida. As provas estão se multiplicando.
Perfeito. Quanto mais eles falam, mais munição teremos para segunda-feira. Continue provocando, mas com cuidado. Dona Aurora guardou o telefone e sorriu educadamente para os Menezes. Bem, Renata, já que você mencionou nossa fase universitária, talvez seja apropriado dividir algumas lembranças com seus pais. O terror no olhar da empresária foi imediato. Dona Aurora, talvez não seja o melhor momento. Pelo contrário, respondeu ela, calma. Eventos como este são ótimas ocasiões para lembrar a trajetória que nos trouxe até aqui. Todas as decisões, todas as escolhas, todas as consequências. Dona Beatriz percebeu o pânico da Arcília. Renata, querida, você está bem? Está muito pálida. Estou bem, mãe. Só cansada. O dia foi longo. Dona Aurora observou as mentiras se acumulando em camadas. Renata não estava apenas tentando esconder a reação, estava criando desculpas antecipadas para justificar reações que ainda nem tinham acontecido. É compreensível, concordou Dona Aurora. Dias importantes costumam ser reveladores. Às vezes, o peso das decisões antigas torna momentos especiais bem mais complexos do que imaginamos. O Dr. Menezes finalmente perdeu o controle. Já chega. Não sei qual é o seu joguinho, senhora, mas acabou. O desembargador Almeida estará aqui em 20 minutos e a senhora vai explicar a ele o que está fazendo nesta festa. Na verdade, disse Dona Aurora, olhando novamente o celular. Acredito que o desembargador Almeida talvez esteja um pouco ocupado hoje à noite. Assuntos urgentes relacionados a certas investigações federais que estão chegando ao fim. O silêncio foi imediato. Como Dona Aurora podia saber de investigações federais? Como podia prever a agenda do desembargador? Renata entendeu naquele segundo que tinha subestimado completamente a situação. Dona Aurora não era apenas uma convidada inconveniente, tentando constrangê-la. Ela estava ali com um propósito claro, armada com informações que ela achava que jamais viriam à tona. E cada minuto não era só mais um episódio de humilhação. Era mais uma peça de prova num caso que poderia destruir muito mais que uma festa de bingo. Enquanto a família Menezes trocava olhares confusos, Dona Aurora revisou mentalmente seus arquivos. 8 meses de investigação minuciosa, 3 anos de planejamento paciente, e agora horas de documentação em tempo real da discriminação e das ameaças. Na segunda-feira, quando o promotor apresentasse o caso completo na Justiça Federal, a palavra justiça ganharia um novo significado para todos ali. O celular vibrou com uma mensagem que fez os olhos de Dona Aurora brilharem. Mandato federal deferido. Operação autorizada. PF a caminho. Dona Aurora respondeu. Perfeito. Todos os protagonistas reunidos. Provas coletadas. Hora da fase final. Renata observava o vai e vem de mensagens com pavor crescente. Dona Aurora, talvez a gente possa conversar em particular sobre a nossa situação. Nossa situação? Repetiu ela, guardando o celular com calma. Interessante você finalmente reconhecer que existe uma situação entre nós, Renata. O Dr. Menezes perdeu de vez a paciência. Basta. Chega desse mistério, Almeida! Gritou ao ver um homem entrar no salão. Que bom que chegou. Preciso que tire essa indivídua da minha festa. O desembargador Almeida parou ao ver Dona Aurora. Seu rosto perdeu a cor na hora. Doutora Aurora Bastos. Sua voz saiu trêmula. O senhor já está aqui, desembargador Almeida, cumprimentou Dona Aurora em tom formal. Imagino que esteja aqui hoje por motivos de trabalho. Sim, senhora. A operação está sendo executada conforme suas orientações. O silêncio que se seguiu foi pesado. Doutora, operação! As palavras ecoavam na cabeça dos convidados. Dona Aurora finalmente endireitou a postura, assumindo uma presença que transformou completamente a forma como todos a enxergavam. Dona Beatriz, Dr. Álvaro Menezes, talvez seja apropriado que eu me apresente como deve ser. Ela tirou uma carteira de couro do bolso interno do blazer. Aurora Bastos, ex-auditora fiscal federal,
com atuação em patrimônio público e combate à corrupção, agora consultora especial do Ministério Público Federal na área de proteção ao idoso e bens sociais. A identificação oficial passou de mão em mão entre os presentes, que estavam em estado de choque. Consultora do Ministério Público Federal, responsável por ações federais contra crimes de desvio de verba e violações de direitos em todo o estado. Impossível, murmurou Madame Celeste. A senhora é velha. Sim, completou Dona Aurora com serenidade. Sou. E sou também a responsável por todas as investigações federais sobre desvio de verbas e manipulação de bens públicos relacionados a instituições de caridade neste estado nos últimos 3 anos. Renata desabou em uma cadeira, o vestido de seda se espalhando ao redor como pétalas murchas. Dona Aurora, por favor, por favor. O que, Renata? Ela perguntou sem alterar o tom. Por favor. Não mencionar como a senhora falsificou documentos para desvalorizar o terreno do Recanto do Sol há 3 anos, ou como aceitou o suborno da construtora Águia para enterrar denúncias de má gestão. Dona Aurora abriu uma pasta que trazia consigo. Ou talvez você prefira que eu não fale de como planejou a remoção de 17 idosos do lar, negando-lhes moradia digna com base em práticas ilegais. Dr. Sérgio, o noivo de Renata, olhou para a esposa com horror crescente. Renata, do que ela está falando? Sérgio, eu posso explicar. Explicar como você atuou como advogada interna das empresas da sua família durante a faculdade? Continuou Dona Aurora, implacável. Explicar como você mesma redigiu os contratos fraudulentos que permitiram a aquisição indevida de áreas públicas para os empreendimentos imobiliários da família Menezes? Explicar como recebeu R$ 200 mil em pagamentos extras para garantir que certas comunidades nunca tivessem acesso a moradia digna? O Dr. Menezes tentou recuperar o controle. Isso são acusações sem fundamento. Dona Aurora fez um sinal para o desembargador Almeida, que acenou para a equipe. Em poucos segundos, agentes da Polícia Federal entraram no salão pelas portas principais e de serviço. Pelo menos 12 agentes com coletes e crachás visíveis posicionaram-se discretamente nas saídas. Dr. Álvaro Menezes, disse Dona Aurora, agora com a frieza técnica de uma procuradora em audiência. O senhor está sendo investigado por violação à legislação federal de combate à corrupção, conspiração para desvio de bens públicos e lavagem de dinheiro por meio da sua empresa de construção, doutor. Sérgio largou o braço da noiva. Você mentiu para mim. Disse que trabalhava com direito empresarial, não com isso. Senhora Renata Menezes, anunciou Dona Aurora formalmente. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora em juízo. Não, gritou Renata, desesperada. Dona Aurora, nós tínhamos um acordo. A senhora disse que se eu colaborasse... Colaborasse? Ela ergueu a sobrancelha. A senhora teve 3 anos para colaborar de forma voluntária. Em vez disso, decidiu tentar desviar mais fundos, casar-se com uma família influente e tentar esconder provas. Madame Celeste tentou sair discretamente, mas 2 agentes a impediram. Senhora, vamos precisar que a senhora permaneça. Também será ouvida. Ouvida por quê? Ela protestou. A construtora Águia é uma das principais empresas envolvidas na investigação, explicou Dona Aurora. Desvio sistemático de bens públicos, uso irregular de recursos federais e suborno a autoridades. Um dos convidados tentou gravar a cena com o celular, mas um agente pediu com educação, porém firmeza. Senhor, esta é uma operação federal em andamento. Todos os aparelhos de gravação devem ser recolhidos para análise. Renata, completamente em pânico, olhava em volta. As pessoas que ela tanto queria impressionar, os contatos sociais que esperava conquistar, agora a observavam como uma criminosa sendo desmascarada em seu próprio evento. Dr. Sérgio tirou a aliança do dedo e a deixou sob a mesa. Eu não posso ser casado com alguém que...
Ele balançou a cabeça e se afastou definitivamente. Dona Aurora acompanhou a cena com satisfação profissional, não pessoal. Desembargador Almeida, garanta que todos os convidados deixem seus contatos. Eles poderão ser testemunhas importantes. Esta investigação vai além da família Menezes. Enquanto os agentes começavam a conduzir pessoas-chave para depoimentos, Dona Aurora conferiu o relógio. 10 anos de investigação detalhada, 8 meses de planejamento cuidadoso, 4 horas de documentação em tempo real de discriminação. A justiça deveria. Renata foi levada algemada, ainda de vestido de seda, passando pelos mesmos garçons e funcionários que haviam assistido à humilhação silenciosa de Dona Aurora horas antes. A ironia não passou despercebida por ninguém. Lá fora, viaturas da Polícia Federal aguardavam para levar os detidos. Uma pergunta parecia flutuar no ar. Seria possível que todo um sistema de privilégios e discriminação finalmente estivesse diante de consequências reais? E mais, quantas outras famílias poderosas assistindo às notícias naquela noite estariam percebendo que seus próprios segredos podiam estar a uma investigação federal de distância de serem expostos? 6 meses depois, Dona Aurora assistia às notícias locais em seu gabinete no Recanto do Sol, que agora era um próspero centro de convivência. Grupo Menezes entra com pedido de falência após escândalo federal de corrupção em bens públicos, anunciava a apresentadora. Renata Menezes é condenada a 5 anos de prisão em regime fechado. O desembargador Almeida foi exonerado e responde a processo criminal. A empresária Celeste Dutra perdeu sua construtora e enfrenta a própria falência. O doutor Álvaro Menezes, de 68 anos, passará os últimos anos de vida pagando multas que consumiram toda a fortuna da família. Doutor Sérgio anulou o casamento em tempo recorde e se mudou de estado para fugir do escândalo. O salão comunitário teve a licença cassada por discriminação sistemática. Dona Aurora abriu uma carta escrita à mão. Senhora Aurora Bastos, meu nome é Júlia Almeida, filha do desembargador Almeida. Quero agradecer por ter trazido à luz a corrupção do meu pai. Nossa família finalmente pode tentar recomeçar com honestidade. Cartas como aquela chegavam todas as semanas. Danilo, o garçom que a havia ignorado no bingo, agora participava de um programa federal de inclusão profissional supervisionado por Dona Aurora. Doutora, ele dissera no primeiro dia, eu aprendi que dignidade não tem idade. No último Natal, Dona Aurora recebeu uma foto. 17 idosos sorrindo em frente às suas novas casas, construídas com recursos recuperados do esquema da família Menezes. O processo federal sobre desvio de bens públicos havia se tornado um modelo nacional para outras investigações. Dona Aurora havia transformado um evento marcado pela exclusão em um ponto de virada que beneficiou milhares de famílias. Naquele bingo, tentaram fazê-la se sentir pequena por causa de sua idade e seu passado. No fim, revelaram apenas o quão pequenos eram, na verdade, os próprios valores deles. A verdadeira vitória não foi destruir os Menezes, mas ajudar a construir um sistema em que nenhum idoso precise crescer, acreditando que sua idade define suas oportunidades. A verdadeira justiça não faz barulho com discursos vazios. Ela trabalha em silêncio, com provas, coragem e persistência, e gera resultados que ecoam por gerações. Se essa história de sabedoria e resiliência tocou você, acompanhe mais relatos de como a perseverança transforma a injustiça em mudança real e duradoura.